Oi, meus amores, como vocês estão? Olha só, pega lá teu livro de matemática, gente linda de Olinda. Olha só, estão lembrados, na nossa última aula a gente também falou sobre ciclo de circunferência, ampliação e redução, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre simetria. O que é isso que é simetria? A gente vai dar uma olhadinha agora. Então, abre lá teu livro na página 86 e vamos dar uma olhadinha. Simetria. Aí a gente está vendo aí a questão 1, a figura abaixo, ela representa a simetria. É a linha vermelha, representa o eixo de simetria de cada figura. O eixo de simetria é onde ela divide em partes iguais a figura, não é isso? Então, o eixo da simetria, ela divide uma figura em duas partes, de tal modo que se dobrarmos a figura por esse eixo, uma parte coincide-se com a outra. Então, ela vai ficar simetricamente igual, tá, gente? Justamente, eu criei uma folhinha aqui para mostrar para vocês, mas aí a gente tá vendo com maior facilidade a simetria. Eu acho que não tem dificuldade. Pronto, eu tenho aqui uma folha meio velha aqui, tem uma atividade de uma pessoa desenhou, olha, bem legal. Então, ela tá fechadinha aqui, ó, tá dobrada, mas ela não tá simetricamente. Por quê? Porque ela tá sobrando o lado. Então, simetria é justamente, ó, essa parte aqui. A simetria é justamente essa parte do desenho, essa parte da linha, onde as duas partes estão divididas de forma igual. Esse desenho tão antigo, nem lembrava mais. Foi uma pessoa que desenhou, muito legal. Então, olha só, gente, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar, a gente tá vendo o eixo da simetria na flor, no triângulo e no caderno. Então, esse eixo da simetria, ele tá dividindo a flor. Se a gente dobrar a flor, a gente vai ver que ela vai coincidir com a outra de forma que não vai sobrar espaço. A mesma coisa o triângulo e a mesma coisa o caderno, tá bom? Então, observe os eixos da simetria desenhados na figura acima e responda. Algumas das figuras apresenta mais de um eixo de simetria. Qual delas, tá? Qual delas que representa? Então, eu creio que o que é que acontece? Que tem figuras que elas têm dois eixos de simetria, né? Aqui mesmo, nessa folhinha que eu mostrei pra vocês, eu fiz o quê? Nossa, eu coloquei ela aqui e já perdi a figura do lugar. Mas acho que tá por aqui. Eu botei dois eixos de simetria. Por quê? Porque eu fiz aqui, do lado de cá e do lado de cá. Então, eu fiz o quê, gente? Eu fiz dois eixos, tá bom? Então, a figura que mostrou os eixos de simetrias desenhada na figura acima, alguma dessas figuras representa mais de um eixo, tá? Então, o que a gente tem que ver? Eu creio que vocês vão responder o quê, gente? Eu creio que vocês vão responder a flor, porque a flor, ela está dobrada aqui, ó. Ela tem essas linhas aqui e dá pra ver dois eixozinhos. Então, vai lá e responde. Então, no segundo Daniel, ele começou a desenhar a fachada de um castelo na malha quadriculada. Lembra da malha quadriculada que a gente utilizou também lá na ampliação e a redução? Abaixo. A linha vermelha, ela representa o eixo de simetria das fachadas do castelo. Sabendo disso, termine o desenho de desenhar o castelo. Então, você vai ter que desenhar o castelo. O castelo de vocês estão só de um lado. E do outro lado é só contar aí, ó, gente. Quantos quadradinhos tem e tal. Vai dar pra fazer pelo eixo da simetria, pela parte do meio. Vocês vão fazer igual ao meio, tá? O de vocês já deve dar só um ladinho desse, ó. Mas vai ficar bem igualzinho assim. Quero ver, hein? Aí, ó, no terceiro, traceje com a régua. Você vai passar uma reguinha o eixo de simetria de cada figura. Ou seja, vocês vão pegar a régua e vai passar no meio aqui, tá bom? Deixa eu pegar minha régua. Vocês vão passar no meio da figura. Ou seja, eu tenho aqui o navio e vocês vão ter que passar no meio do navio, tá certo? Então, passa aí que eu quero ver. Tá bem simples para vocês fazerem esse eixo de simetria. Juliana, ela traçou todos os eixos de simetria da figura abaixo. Observe. Aí, olha só o eixo de simetria de Juliana. Juliana teve que passar a régua em ela passou a régua 1, 2, 3 vezes, 4 vezes ela passou, não foi? Então, olha só como Juliana fez, como tá aí no livrinho de vocês, para poder conseguir achar esse eixo de simetria, tá bom? Então, agora é a sua vez. Traceje com a régua todos os eixos de simetria da figura abaixo.
Lembrando que cada figura tem uma quantidade de eixos de simetria. Não quer dizer que todas as figuras eu vou ter que desenhar 5 retas, 4 retas, 3 retas. Às vezes o eixo de simetria pode ser somente uma, como foi lá no triângulo, tá? E na florzinha lá eu precisei de 2 eixos, ele não mostrou, mas precisava. Então, eu tenho aí, ó, a figura A, B, C e D. O que é que eu vou fazer, tia? Eu vou somente passar o traço de simetria, tá certo? Então, vai lá e traceja direitinho. Lembra que tem figuras que só precisa de um eixo, porque eu dobro o lado de tal forma que as partes vão se coincidir uma entre a outra sem sobrar nada, ok? E eu vou estar esperando aí vocês responderem direitinho, hein, gente linda de Olinda. Vamos lá para a página 88. Na página 88 você vai escrever quantos lados e vértices e ângulos tem cada polígono abaixo. Lembra que a gente já estudou lado, já estudou vértice, já estudou ângulo, certo? Então você vai aí, ó. Eu tenho heptágono. Heptágono, já estou dizendo, heptágono porque eu tenho, muito bem, 7 lados. Então vai contando os ladinhos aí. Vai contando as vértices, que é os pontos que se encontram. Vai contando aí os ângulos, né? Que é aquela partezinha, olha, o ângulo, estão lembrados? Eu faço assim, eu encontrei o ângulo, ó. Aí tem vários ângulos, tá? Lembra que normalmente o número de lados é o mesmo número de vértices, é o mesmo número de ângulos, tá? Já dei a dica. Por exemplo, se o heptágono tem 7 lados, normalmente ele vai ter 7 vértices e 7 ângulos. Aí eu tenho o octógono. Quantos lados tem o octógono? Já estou dizendo, octógono. Eneágono. E o decágono, que é o mais fácil, que o decágono tem 10 lados, tá bom, gente? Sem dificuldade nenhuma. Olha, é só eu chegar e contar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Contando, aí eu já vou ver o quê? A quantidade de ângulos que tá por aqui, ó. 1 ângulo, 2 ângulos. Os vértices são os pontinhos que se encontram. Os lados, tá bom? Bem fácilzinho aí mesmo, bem tranquilo. No segundo, vamos resolver na faixa abaixo há figuras que lembram quadriláteros, não é? Não lembram quadriláteros? Triângulos e hexágonos. Pinte de amarelo 3 hexágonos, de azul 4 triângulos e de vermelho 3 quadriláteros. Depois, compare sua pintura com a de um colega. Olha só, gente, né? Ela tá falando assim, ó, que nessa faixinha aqui abaixo, a gente vai encontrar muita coisa nessa faixa. A gente vai encontrar triângulo nessa faixa, não é? Porque ele já foi falando que ele tem... Ele já pediu para pintar de amarelo 3 triângulos hexágonos, só para lembrar que os ele só quer mesmo somente 3 triângulos hexágonos, tá bom, gente? E de azul 4 triângulos e de vermelho 3 quadriláteros, tá bom? Então depois compare a pintura. Lembra, gente, se eu esquecer, eu tenho que voltar à aula, eu tenho que olhar o que é um quadrilátero, eu tenho que olhar o que é um hexágono, eu tenho que olhar o que é tudo isso aí, porque senão eu vou acabar esquecendo, ok? Lembrando que o hexágono é um polígono que tem 6 lados. São chamados de hexágonos, tá? Polígonos, lembra que polígonos são fechados, que não se cruzam entre si, certo? Então, para isso, eu tenho que lembrar tudo direitinho. Aí ele pede também de azul 4 triângulos. Triângulos tranquilo, né? E de vermelho 3 quadriláteros. Tenho que voltar lá e tenho que observar o que é quadrilátero. Qualquer coisa, gente, volta lá na página 80 e na página 81, que vocês vão lembrar. E lá na questão 4 da página 80, ele está dizendo, polígonos que tem 4 lados são chamados de quadriláteros, tá bom? Estou dando uma ajudinha aí para vocês. E aí no terceiro, ela pergunta assim, converse com os colegas e o professor sobre a dúvida de Sofia e escreva uma resposta que justifique para a pergunta dela. Olha o que Sofia está perguntando. Será que existe um polígono com apenas 2 lados? Eita, Sofia, eu acho que Sofia esqueceu da aula de polígonos. Sofia esqueceu
que quando desenhamos apenas dois lados, temos a representação de uma figura plana aberta. E uma figura plana aberta, ela não é um polígono. Se ela for uma figura plana aberta, não é polígono. Se ela for uma figura cruzada, ela não é um polígono. Então, Sofia esqueceu disso também, né? E eu acho que se vocês esqueceram, eu estou relembrando. Que a figura, ela precisa ser fechada. Que além de ser fechada, é por linhas retas que não podem se cruzar. Então, dá uma respostazinha aí, que eu quero ver vocês bolando a resposta de vocês. E para concluir essa aula, eu tenho a página 89 também, tia, porque a gente está fazendo uma revisão de tudo que a gente estudou. A gente está fazendo uma revisão de vértices, de ângulos, de lados, não é isso? De triângulos, de polígonos, e aí de ampliação e redução também, porque o assunto novo de hoje foi simetria. Mas aí, pegando a página 82 e 89, 88 e 89, a gente está dando aí também essa revisada que é super legal. Aí a gente vai desenhar desenho. Observe o desenho feito por Cláudia em uma malha quadriculada. O que foi que malha que Cláudia fez, gente? Aí a gente observando aí o catavento de Cláudia. Agora observe o desenho abaixo e responda a questão. Aí tem a questão A, B e C. Olha só, ela fez um catavento, não foi? Catavento tá maior e ela fez uma redução. Aqui uma redução, ampliação de um, de outro. Então, olha, alguns dos desenhos acima é uma ampliação do desenho de Cláudia. Ela é uma ampliação, lembrando que a ampliação é maior. Se o desenho de Cláudia foi esse daqui, ó, o que é que acontece, gente? Nenhum dos desenhos é uma ampliação. Por quê, gente? Nenhum desenho é uma ampliação do desenho de Cláudia. Por quê? Porque até esse que está maior, ele não é maior do que esse. Esse piorou, esse nenhum, porque ele é uma redução. Muito bem. Algum dos desenhos acima é uma redução do desenho de Cláudia? Qual? Qual é o que é uma redução? Então, a redução ele tem que ser bem menor. Então, não são eles todos que são redução, mas é o menor de todos que é uma redução do desenho de Cláudia. Que a gente já está vendo que é o da letra A, não é isso, gente? A gente tem que comparar os lados que foram na parte do desenho, discutir o desenho, observar, né? A letra B não é uma redução do desenho de Cláudia, porque ela pode se mostrar como os lados dos triângulos reduzem a metade. Então tem que ser a metade. Ah, tia, mas ele é menor, mas tem que ser a metade. E a letra B ela não está mostrando a metade de lá de cima, o grandão não. Não está de jeito nenhum. Então, é necessário observar isso. Nem sempre o desenho que é menor é uma redução. Ok, gente? Então, é por aí. Nossa aula ficou por aqui. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato no privado para a gente tirar qualquer dúvida que aparecer no decorrer das atividades. Beijinho para vocês. Fica com Deus. Até a próxima aula. Esperando as atividades para correção, certo?